Vamos passar para o momento da palavra do Senhor para que possamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã de domingo, amém? Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Nós iremos dar continuidade na série de exposições que começamos na semana passada, na carta de Paulo à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, nós iremos ler do versículo do 3 ao 8. Colossenses 1, do 3 a 8. Amém? Eu posso ler? Vai dizer assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e aprendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós, outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, e eu peço, Senhor, que mais uma vez nessa manhã, o Senhor me use apenas como um canal, como um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor abra os corações, que o Senhor abra os ouvidos, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor rasgue os nossos corações para entender o Teu Evangelho, para compreender a Tua palavra, Senhor. Tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos para compreender quão maravilhoso é estarmos aqui neste domingo de manhã, glorificando a Ti através da Tua palavra, através dos cânticos, ó Pai. Que venhamos a meditar na Tua palavra e aprender mais de quem o Senhor é e de como nós devemos nos portar diante de Ti por tudo que o Senhor tem feito em nós. É no maravilhoso nome de Jesus que nós oramos mais uma vez. Amém. Amém, meus irmãos. Semana passada nós começamos a exposição na carta aos Colossenses. Nós falamos da introdução, um pouco do contexto que estava acontecendo na igreja de Colossos e nos atentemos ali aos 2 primeiros versículos. Resumidamente, o que nós falamos um pouco na semana passada, para que nós entremos nessa semana, nós dissemos que a cidade de Colossos era uma cidade extremamente insignificante ali da Ásia Menor. Ela já era uma comunidade, uma cidade muito pequena, né, já tinha passado por terremoto e tal, era uma igreja muito pequena. Lá nessa igreja tem um pastor que a fundou, e esse pastor se chama Epáfras. Ele ouviu do Evangelho por meio do apóstolo Paulo, lá em Éfeso, quando Paulo ficou em Éfeso por volta de 2 anos e meio, que nós vemos lá em Atos. Ele ouve do Evangelho, ele mora em Colossos, ele vai para Colossos, funda aquela igreja ali, né? Faz aquela plantação, fundação parece empresa, né? A plantação daquela igreja em Colossos. E aquela igreja não se reunia em templos, né? Não era como aqui que nós temos um local. Eles se reuniam na casa dos irmãos. E a casa que eles se reuniam em Colossos era na casa de Filemon, um outro crente piedoso no Senhor, um crente em Jesus, que cedeu a sua casa para que a igreja de Colossos, a igreja ali de Colossos, né, ficasse ali. Então esse homem, Filemon, abre sua casa e a igreja é ali. E o que acontece? A igreja tinha por volta, nós falamos semana passada, por volta de 5 ou 6 anos de existência, e começam a chegar homens nessa comunidade, nessa igreja, e eles começam a trazer um novo ensinamento sobre o Evangelho. Uma ideia de que eles tinham um conhecimento secreto do Evangelho que as outras pessoas ainda não tinham. Os apóstolos tinham ensinado eles, Epáfras tinha pregado para eles, mas ainda não era tudo. Eles tinham uma nova revelação que vinha da parte de Deus. E o interessante é que eram homens piedosos, homens que a comunidade olhava e dizia assim: nossa, esses homens realmente são crentes em Jesus por toda a vida que eles viviam, porque era uma vida baseada em obras, né? Esse é o ponto. Então eles trazem 4 grandes ensinamentos para aquela comunidade de Colossos, 4 grandes ideias que Paulo vai trabalhar contra nessa carta, que é a primeira ideia do gnosticismo, que nós comentamos. Eles trazem essa ideia do gnosticismo, do conhecimento secreto, a ideia da intelectualidade, a ideia, nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre esse ponto do gnosticismo, mas a ideia de que o espiritual é que é bom e tudo que é matéria é má. Então essa é a grande raiz do gnosticismo. Então o que é bom? Aquilo que é espiritual, é aquilo que está no mundo espiritual, né?
E para alcançarmos a plenitude do pleroma, desse conhecimento secreto de Deus, nós precisaríamos ter, na verdade, ali algumas coisas místicas para que isso acontecesse. Então nós temos o gnosticismo, temos o misticismo, temos o legalismo, porque obviamente pessoas comuns não alcançam essa maturidade de conhecimento de Deus, precisam necessariamente fazer outras coisas. Então a ideia do legalismo de Cristo e mais alguma coisa, e não só isso, mas Cristo, e também você precisa deixar de fazer algumas coisas que são lícitas, algo que Deus nunca proibiu, mas que em nome da santidade, em nome dessa ideia mística de serem mais santos, você deve deixar de fazer. Falamos também um pouco de que não existe mais apóstolos, né? Então Paulo vai se posicionar como apóstolo realmente, porque ele de fato era um apóstolo evidente, que foi chamado por Deus. A menos que tenha algum apóstolo hoje com 2000 anos de idade, não são apóstolos de verdade diante das Escrituras, pelo aquilo que nós vimos, que Deus deve chamar. Eles produziam literatura bíblica. Tudo que nós pregamos já está escrito, e foram os apóstolos que fizeram isso. Os apóstolos de hoje em dia não produzem Bíblia. Nós pregamos nos fundamentos que já foram postos por esses apóstolos, né? Então Paulo, esse pastor Epáfras, diante desse problema que ele tem lá na igreja, ele vai pedir ajuda para Paulo. E Paulo está preso em Roma, e ele vai nessa prisão domiciliar e vai contar a Paulo o que está acontecendo naquela igreja de Colossos, que aqueles homens têm influenciado aquela igreja, aqueles homens têm conseguido, pela sua vida de piedade, pela sua vida de obras, têm conseguido deturpar e têm conseguido levar alguns irmãos ao pecado por fazerem aquilo que eles estavam ensinando na igreja. E esse pastor deixa aquela igreja e vai se encontrar com Paulo. Paulo escreve essa carta e é enviada de volta. O pastor Epáfras não volta com essa carta, ele fica lá, e quem volta com a carta é Onésimo e Tíquico, que nós vimos na carta de Filemão. Eles saem com essas duas cartas para a igreja, a carta de Filemão e a carta aos Colossenses. Foi um pouco disso que nós falamos na semana passada. E daí Paulo, ele vai saudar eles com a graça e com a paz, e vai dizer que ele está escrevendo aos santos e aos fiéis que estão naquela igreja de Colossos. Não era... Ele tinha um público em mente, e ele vai agradecer a Deus hoje, que nós vamos ver, por esse público, que são os santos e fiéis, aqueles que não têm negociado a fé, aqueles que têm de fato vivido uma vida piedosa e têm lutado para que o evangelho continue sendo pregado e não seja deturpado, não seja difamado, não seja diluído, né? Então vamos lá, no versículo 3, o que vai acontecer hoje? Paulo vai saudar, e agora ele vai fazer ação de graças a Deus por esse povo, por aquela igreja, por aqueles irmãos que são os santos e fiéis. Então, no versículo 3, ele vai começar dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Perceba que aqui, ele vai dizer no versículo 3, nós damos sempre graças a Deus, ao nosso Senhor, quando oramos. Está tudo no plural, não está no singular. Nós damos graças ao nosso Senhor quando nós oramos. Nós já vimos aqui que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos que ele tem um momento de oração comunitária com os outros irmãos, a respeito da igreja de Colossos. Não é quando eu dou sempre graças a Deus, quando eu oro por vocês. Nós damos graças a Deus, ao nosso Pai, quando sempre nós oramos por vós. A oração comunitária, a ideia de que eles se juntavam para orar em favor da igreja de Colossos. E nós sabemos que Paulo não estava sozinho. Ele já no versículo 1 vai dizer que ele está com Timóteo, lá, né? Timóteo está com ele. Na carta a Filemão, que ele também vai dizer no final dessa carta, no capítulo 4, Marcos está lá, vocês se lembram? Marcos está com ele, Lucas está com ele, Demas está com Paulo, Epáfras está com Paulo, Onésimo está com Paulo, Tíquico está com Paulo, todos eles estão lá neste momento. E Paulo é maravilhoso que ele vai virar para esses irmãos que são os santos e fiéis a que ele está escrevendo, ele vai dizer: olha aqui, nós fazemos uma oração comunitária, nós nos ajuntamos e oramos em favor de vocês. Uma oração onde a igreja, onde aqueles irmãos reunidos na casa, na prisão ali ainda aqui, na prisão onde Paulo estava, oravam em favor dos irmãos em Colossos. A oração comunitária é extremamente importante para os nossos dias. Isso que nós fazemos aqui, irmãos, de leitura orante, nada mais é do que isso. Os Salmos é um livro de oração. Deus decide escrever, por meio, né, de Davi e de alguns outros, orações para que nós possamos juntos orar a Deus em comunidade. O livro dos Salmos é um livro de oração escrita. E esse momento que nós temos aqui de leitura orante,
não é porque é bonitinho, não é só porque é legal, não é só porque a gente quer. É o momento onde nós, como comunidades, como fizemos hoje, olhamos para as Escrituras, nos achegamos todos diante de Deus e damos graças ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito. É o que nós lemos hoje. Aleluia, louve-se ao Senhor, louve-se o nome do Senhor. Sejam benditos o seu nome, Senhor. A comunidade está louvando a Deus. A comunidade está orando. Isso é bíblico. A oração orante é extremamente importante para que nós possamos juntos fazer exatamente isso que Paulo estava fazendo aqui. E essa ideia que Paulo faz, de quando sempre oramos por vós, não é ideia assim de que, olha, irmãos em Colossos, a gente está o dia inteiro orando por vocês aqui. Sabe aquela ideia de, eu estou caminhando e orando, eu estou lavando louça e orando, eu estou, sei lá, pegando coisas do mercado na sacola e orando, talvez, sei lá, qualquer coisa fazendo e orando. Isso é legítimo, isso é válido, não estou dizendo que isso é errado. Em Neemias capítulo 2, vai dizer justamente desse tipo de oração, que é a oração súbita, né? Neemias está diante do rei, ele está triste porque ele quer reconstruir o templo, quer reconstruir a cidade ali, e o rei percebe que ele está triste e fala assim, o que você tem? Me pede. Neemias 2, 4 vai dizer isso. O rei vai virar para ele e vai dizer, me pede o que você quer. E daí Neemias vai dizer, e orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei. É aquela oração súbita na mente, que ele vai orar a Deus, e vai falar assim, então rei, eu quero voltar para a minha cidade para reconstruir, que está destruída. Oração súbita, acontece, mas não é aquilo que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo de um tempo reservado, onde ele se juntava com os irmãos, com aqueles outros que estavam junto com ele naquela prisão ali, por muitas vezes, e eles davam graças a Deus quando eles se reuniam e se ajuntavam para orar por aqueles irmãos que estavam em Colossos. Vejam que uma igreja, uma comunidade de irmãos que não oram juntos, tem um grande problema espiritual e deixam de desfrutar de um momento maravilhoso em comunidade de orar pela necessidade de um dos outros. Quando nós fazemos o Ibra em casa aqui, nós sempre, nas reuniões, nas casas, o que nós fazemos? Irmãos, se tem algum pedido de oração, porque a ideia é que nós conheçamos a necessidade dos irmãos da igreja para que nós oremos todos juntos por aquele pedido. Oração comunitária. Paulo está dizendo que ele não está orando sozinho. E essa oração é uma oração de ação de graças a Deus pelo que Ele tem feito. E aqui, eu meditando nesse texto, eu parei para pensar, e eu quero que vocês parem para pensar também. Quanto tempo faz que nós não paramos a Deus para simplesmente agradecer por tudo que Ele tem feito? Oração de ação de graças. Nós damos graças a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida de vocês aí na igreja de Colossos. Quanto tempo faz que nós não agradecemos a Deus pela obra que Deus tem feito na nossa família? Quanto tempo faz que nós não paramos para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito em nossa comunidade local? Irmãos, eu converso com alguns pastores, amigos meus, e eles me perguntam como que está caminhando a Ibra. E nós vemos claramente a mão de Deus na nossa igreja. A forma como as coisas estão acontecendo. A forma como o evangelho tem sido pregado, e a forma como os irmãos têm vivido vida de igreja e comunidade é obra de Deus. Nós precisamos parar por um tempo e agradecer a Deus por isso, pelo que Deus tem feito em nosso meio. Quanto tempo faz que nós não paramos para orar por pessoas que nós não conhecemos? Paulo aqui, ele nunca tinha ido visitar Colossos, ele nunca foi. Paulo nunca tinha ido para lá. Mas ele diz assim, olha, quando eu me junto com os meus irmãos aqui, e sei do que vocês têm passado aí, da forma como que vocês têm vivido, nós damos graças a Deus pelo que vocês têm vivido aí. O Portas Abertas é um site maravilhoso, que vai dizer de que muitos irmãos estão passando perseguição hoje, enquanto nós temos essa porta aberta que possamos pregar o evangelho, meditar na palavra do Senhor. Alguns irmãos estão trancafiados dentro de containers, presos, chicoteados, morrendo pelo evangelho. E qual foi a última vez que nós demos graças a Deus? Porque mesmo em meio àquela circunstância, aqueles irmãos se mantêm firmes na fé. Esse é o caráter do evangelho, esse é o caráter de nós, que somos uma família na fé. Oramos juntos pelas necessidades dos irmãos e por aqueles até que nós não conhecemos. Paulo não conhecia aqueles irmãos. Quem estava lá contando para Paulo era Epáfras. Paulo não tinha ido para lá, mas mesmo assim ele conseguia dar graças a Deus por aqueles irmãos. E a gente tem um problema aqui, né? A gente precisa ser muito sincero com nossos corações. A gente muitas das vezes não faz isso. E daí a gente tem um problema, porque a gente não é como o apóstolo Paulo e aqueles irmãos que oravam em favor dos outros, oravam em comunidade, se preocupando com as necessidades dos irmãos.
Nós não somos como eles, mas também, muitas das vezes, não somos como os irmãos de Colossos, que são os santos e os fiéis que permanecem fiéis na palavra. Aqueles que não arredam, aqueles que continuam perseverantes no Evangelho. O Evangelho não é só sobre o que a gente sabe dizer, sobre o que a gente sabe defender, mas sobre aquilo que nós vivemos de fato, aquilo que nós temos aprendido, ouvido. Então, qual que é o motivo pelo qual Paulo vai dar graças a Deus, junto com aqueles irmãos, por aqueles santos e fiéis que continuam em Colossos? Ele vai justificar isso a partir do versículo 4. Qual é o motivo pelo qual Paulo dá graças a Deus? Que ele começa dizendo, né? Eu vou dar graças a Deus pela vida de vocês, sempre quando nós oramos por vocês. Versículo 4. Qual é o motivo? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo vai agradecer a Deus pelo testemunho daqueles irmãos. Testemunho. Paulo ouviu de Epáfras a vida e a piedade e a forma como aqueles irmãos viviam. E Paulo vai agradecer a Deus pelo testemunho do que ele ouviu de Epáfras. O testemunho na igreja dos santos, dos fiéis, é inevitável. Nós estamos o tempo todo dando testemunho, seja bom, seja ruim. Não ache que você passa neutro por onde você passa. Onde você passa, você deixa algo, e esse algo é um testemunho. E Paulo vai agradecer a Deus porque ele tem ouvido do testemunho daqueles irmãos que estão lá em Colossos, da fé e do amor, que nós já vamos falar um pouco sobre isso. Será que Epáfras poderia dizer o mesmo de nós? Será que Epáfras podia dizer o mesmo de mim, se encontrasse com Paulo e falasse da Ibra? Será que ele poderia dizer a mesma coisa? Dos santos e fiéis que estão lá, que têm um testemunho realmente vivo do Evangelho? Porque existe uma evidência clara naqueles irmãos que estavam naquela comunidade. Frutos claros, evidentes, onde a igreja via aquilo. E olha que interessante. Abram, por favor. Eu não sei se para vocês ficou familiar essa frase. Damos, quando ouvimos da vossa fé e do vosso amor que tendes para com os santos. Abram, por favor, em Filemão, capítulo 1, que nós fizemos a exposição. Filemão, capítulo 1. Fiquem abertos ali em Colossenses também, porque nós já vamos voltar. Veja, Paulo em Colossenses está dando graças a Deus quando ele ora por aqueles irmãos, versículo 4 de Colossenses. Quando ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Filemão 1, 4 e 5, olha o que ele vai dizer. Agora já na carta de Filemão. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tendes para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Paulo vai dizer a mesma coisa. A carta de Filemão é uma carta mais pessoal que nós vimos, lembra? É uma carta de reconciliação. Paulo, quando vai se tratar de Filemão, ele vai dizer assim, olha, eu sempre dou graças, ele está dizendo no particular, eu oro por você, Filemão. Eu dou graças a você, lembrando sempre de ti nas minhas orações, porque eu estou ciente, porque Epáfras estava lá, do seu amor que tem para com o Senhor e com os santos, a fé em Jesus e o amor para com todos os santos. E quando ele vai para Colossos, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, mas agora no plural. Desde que ouvimos da vossa fé e do vosso amor em Cristo, que tendes para com todos os santos. Sabe o que quer dizer isso daqui, irmãos? É por isso que é maravilhoso estudar as duas cartas juntas, porque o caráter de Filemão, em ter fé em Cristo e amor pelos santos, não era um caráter individual somente de Filemão. Tinham outros irmãos naquela comunidade que Paulo reconhecia e sabia que tinham amor fé para com Deus e amor para com todos os santos. Paulo vai usar as mesmas palavras, a mesma definição, para Filemão, dizendo do indivíduo, e agora se tratando da igreja, que é uma carta doutrinária à igreja, ele fala assim, olha, eu ouvi de vocês aí, da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com os santos. A evidência do caráter de um homem não estava só nele. Tinham outros irmãos que são os santos e fiéis, que andavam crendo no Senhor e tinham amor e a fé para com todos os santos.
parte dos indivíduos, não era apenas Filemon. Filemon era um dos membros que compunha aquela igreja de Colossos. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que todos nós aqui, irmãos, nós queremos participar, estarmos em uma igreja saudável. Eu acredito que é do anseio de cada um de vocês desfrutarem, estarem em uma igreja que seja bíblica, de uma igreja que seja saudável, de uma igreja que nós façamos as coisas certas que devem ser feitas. Mas sabe quando isso é possível? Não é só quando o pastor quer. Não é só quando a liderança quer. É quando os membros que compõem essa igreja têm esse mesmo caráter. A igreja não se faz do líder. Veja que Paulo vai agradecer a Deus por aqueles irmãos que têm a fé em Cristo, têm amor uns pelos outros, porque é isso que ele está agradecendo a Deus, porque é o caráter evidente da igreja. Vai soar meio coach que eu vou dizer aqui, mas sabe quando o coletivo vai funcionar? Quando o individual funcionar. A sua vida com Deus, a sua prática com Deus, o seu devocional com Deus, a sua vida de santidade, de piedade, reflete na igreja. A igreja saudável não se faz de uma pessoa. É a comunidade, são os irmãos. Quando nós estudamos Filemon era o cara que estava, muito provavelmente, no lugar de Epáfras ali, dirigindo aquela igreja que estava na sua casa. Mas ele não era o único. Tinham outros irmãos ali, santos e fiéis, tementes a Deus e que amavam uns aos outros. Do amor que tendes uns para com os outros. Isso é maravilhoso. É por isso que a disciplina eclesiástica, quando nós aplicamos, a gente tem que tirar essa ideia de que disciplina eclesiástica é sobre um pecado pontual de uma pessoa. O pecado daquela pessoa influencia necessariamente no conjunto. O pecado daquela pessoa fere e danifica e prejudica a comunidade. Como a vida santa, piedosa daquele indivíduo também reflete na comunidade. Nós somos uma família na fé, irmãos. Igreja não se faz sozinha. Paulo vai dizer sobre Filemon do seu caráter e agora dizendo aos outros irmãos que tinham o mesmo caráter que Filemon. E o que é então essa fé que eles têm para com todos, a fé em Cristo, né? Que ele vai dizer aqui, ó, dou graças a Deus, ainda no versículo 4, né? Dou graças a Deus pela vossa fé em Cristo Jesus. O que é essa fé? E essa fé não é acreditar simplesmente em Jesus. Eu acredito em Jesus. Porque vai te dizer em Tiago 2,19 que os demônios, eles também acreditam em Jesus e eles até tremem. Veja que muitas pessoas conseguem ser pior que as criaturas demoníacas, porque elas acreditam em Deus e elas tremem. Os homens acreditam em Deus, mas não estão nem aí. Acham que Deus é um grande bonachão. Conseguem ser pior que os demônios. Então, acreditar em Jesus não é isso que Paulo está dizendo. Essa ideia de fé em Cristo é a ideia de que nós estamos debaixo do Senhor, onde Ele coloca essa fé em nosso coração, esse firme fundamento, que é o que vai dizer em Hebreus, o que é a fé, esse firme fundamento que Deus coloca em nosso coração, onde nós estamos debaixo de Deus, cremos em sua obra, cremos naquilo que Ele fez e automaticamente estamos debaixo dos seus mandamentos, debaixo dos seus decretos. Não faz sentido dizer que crer em Deus e esse Deus não ser o seu Senhor. Nós estamos, aqueles que têm a fé em Cristo, creem fielmente na sua obra. Percebem, entendendo um pouco do contexto que nós falamos, do que está acontecendo em Colossos, faz todo o sentido que Paulo está querendo dizer aqui, porque o que aqueles homens diziam? Aqueles falsos ensinamentos, de que Cristo não era suficiente, de que a obra de Cristo não era perfeita para realmente salvar aqueles irmãos. Eles precisavam colaborar com a salvação. E Paulo dizendo assim, olha, vocês precisam, esses irmãos que são santos e fiéis, que nós falamos semana passada, eles têm fé em Cristo, e ter fé em Cristo é crer na sua obra perfeita, plena, santa, última, sem absolutamente nada acrescentar, sem absolutamente nada a tirar. A obra de Cristo foi perfeita. É crendo no Senhor que cremos que somos justos, que somos justificados, que somos santos, que somos separados, que Cristo fez uma obra perfeita em nossos corações. Isso é a fé em Jesus, é estarmos debaixo dos seus mandamentos. Não faz sentido dizer eu creio em Jesus e andar como se ele não existisse. Essa é a fé que Paulo está dizendo aqui. Aqueles irmãos são santos e fiéis porque eles creem na obra perfeita de Jesus e não acrescentam nada e não tirem nada. E não somente isso, mas ele vai também dizer sobre o amor que eles têm para com todos os santos. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa de Filemon que nós trabalhamos.
A fé e o amor, eles estão juntos, entrelaçados. A fé em Cristo por sua obra perfeita, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez em nós, e isso reflete necessariamente do amor para com todos os santos da comunidade. Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, mesmo nós não merecendo, automaticamente nós olhamos para os nossos irmãos e vemos que Cristo também morreu por eles. E daí nós o amamos. Nós amamos a família na fé, aí nós nos preocupamos, aí nós queremos estar junto, aí nós nos reunimos e falamos assim, vamos orar juntos por um motivo específico de oração, vamos orar por aqueles irmãos a quem Cristo morreu que nós nem conhecemos, aí faz sentido, porque entendemos a obra perfeita de Cristo em nossas vidas e automaticamente isso reflete a nossa vida de como nós enxergamos os nossos irmãos, estamos unidos a Cristo por meio de seu sacrifício. É por isso que é muito comum uma família na fé, irmãos, em igreja, terem um relacionamento muito maior, muito mais maravilhoso do que talvez com os próprios parentes. Porque o que nos une é um amor que Deus derramou nos nossos corações, porque Deus morreu por mim e morreu por você. E nós somos irmãos na fé. E Deus, por meio da sua graça, nos concede esse dom maravilhoso de amarmos aquele a que Ele também ama. Eu continuarei sempre dizendo, nós somos uma família na fé. Cristianismo individualista não existe, irmãos. Essa ideia de que eu vou, não quero saber, não quero que ninguém saiba da minha vida, o que eu gosto mesmo é de igreja que eu entro e eu saio e ninguém me pergunta meu nome, ninguém quer saber da minha vida, ninguém me enche, ninguém me manda mensagem. Isso que é igreja boa. De verdade, isso não é igreja, no sentido de coletividade do que Deus espera que nós sejamos. Nós somos irmãos na fé, unidos a Cristo por meio do sacrifício de Jesus. Nós devemos amar uns aos outros, nós devemos nos preocupar, nós devemos mandar mensagens sim uns para os outros. Viu, você está faltando muito, o que está acontecendo com você? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Está com alguma dificuldade? E veja que isso é um papel da igreja. Paulo está agradecendo a Deus porque esses irmãos têm fé em Jesus e eles têm amor para com os santos. Os santos nós falamos na semana passada, aqueles que são separados, aqueles que fazem parte da comunidade. Eles se amam, eles se preocupam, ao ponto do próprio pastor da igreja sair daquela igreja e ir buscar ajuda. Se isso não for amor, irmãos, eu não sei o que é. Eu imagino que Epáfras chegou para Filemão e disse assim, olha, cuide um pouquinho deles aí que eu vou buscar ajuda. Porque essas doutrinas erradas que têm entrado na igreja, têm dificultado a nossa comunhão, tem rachado a igreja, porque é isso que a heresia faz. Ela racha, ela divide, ela cria facções, ela cria motim. E é interessante que essa obra, tanto de crer em Cristo, quanto de amar os outros, é uma obra que precisa ser comprovado, visto, percebido e evidente aos olhos da comunidade. O que o Evangelho vai dizer? Que Jesus vai dizer? Sabe quando vão reconhecer que vocês são verdadeiramente meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. É isso que Jesus vai dizer. Eles vão reconhecer que vocês fazem parte do meu povo quando vocês amarem uns aos outros. Isso não é só simplesmente palavras de Paulo. Em 1 João 4,20, João vai dizer, se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. 1 João 4,20. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aqui não abre precedentes. Aqui não cabe, mas Deus conhece o meu coração. João está afirmando, isso é Bíblia. Deus está afirmando. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Pode dizer na cara, é mentira. Não é, você não me conhece. Eu não conheço, mas a Bíblia está dizendo que é mentira. O seu irmão na fé, aquele é para quem Cristo morreu, se você o odeia, você está mentindo que você ama a Deus. Porque João vai dizer que se você não ama aquele a quem você vê, não pode amar aquele a quem você não vê. É uma afirmativa. E quanto às Escrituras, a gente não discute. Aí aqui não cabe, não me julgue. Aqui não cabe, não julgueis. Aqui não cabe, você não conhece meu coração. Você não sabe do que eu passo. Amém, irmãos. Deus abençoe sua vida, eu entendo. Mas você não pode odiar o seu irmão a quem Cristo morreu.
Porque é da mesma forma como que Deus te perdoou, você precisa perdoar os seus irmãos. Isso são obras evidentes de uma igreja saudável. Uma igreja onde tem fé na obra de Cristo e reflete na vida da comunidade. É por isso que eu disse, se você não quer ser exposto, se você não quer ser vulnerável, se você não quer que nós apertemos em amor para que as coisas andem de acordo com o Evangelho, se você não quer que ninguém te ligue, se você não quer que ninguém te mande mensagem, se você não quer se relacionar, talvez a igreja não é o seu lugar. Um clube sai mais barato. Porque uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja que vai se preocupar. Porque a sua caminhada na fé cristã reflete no coletivo. Se uma igreja em pecado, se tem irmãos na igreja em pecado, reflete na igreja. Reflete na igreja. A disciplina eclesiástica não tem a ver com o indivíduo, tem a ver com o coletivo. Como a santidade é a mesma forma. Aqui nós estamos tratando de santidade. A fé e o amor para com Deus e com os santos reflete na ação de graças de Paulo, junto com seus irmãos, agradecendo a Deus, porque tinham irmãos lá que perseveravam na fé e continuavam dessa forma. É muito sério, né, irmãos? É muito sério. Então, Paulo vai dar essas, na verdade, são 3 características de uma igreja saudável, de uma igreja que, de fato, vive o Evangelho. O amor e a fé, e agora ele vai dizer a terceira, que está no versículo 5. Então, esse amor e essa fé, que são essas 2 primeiras características, a fé em Cristo, na obra perfeita de Jesus, e o amor para com todos os santos, ela tem uma origem. E qual é a origem desses dois argumentos? Que é o versículo 5. Por causa, então ele vai explicar. Por causa da esperança que vos está preservadas no céu. Que esperança é essa que eles ouviram do Evangelho? A esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes, versículo 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Qual é essa esperança, irmãos? A esperança que eles ouviram do Evangelho de um futuro onde não haverá choro. A esperança do Evangelho de um futuro onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A esperança de um futuro onde não precisaremos mais do sol, porque a glória do Senhor encherá toda a terra. A esperança de um futuro onde nós desfrutaremos de uma vida sem pecado. A esperança de uma vida onde teremos os nossos corpos ressuscitados e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. A esperança maravilhosa do Evangelho. O amor, a fé e a esperança. Percebem, irmãos, que se nós não entendemos essa esperança no futuro que Deus nos garante, nos promete, não faz sentido vivermos uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de devoção, uma vida de santidade. Se não há o depois daqui, se não há o lado de lá, se não há o depois que nós fechamos os nossos olhos, para que viver uma vida em santidade? Se a vida se resume aqui, para quê? Para que mortificar a minha carne? Para que eu ter que me preocupar com o irmão que eu não quero? Olha, eu quero que vocês abram um texto, e nós já voltamos, que é 1 Coríntios 15, 19, acho que é importante nós lermos isso, que é maravilhoso o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 15, Coríntios 15, 19. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, dessa esperança que ele está dizendo aos Colossenses, que é o que deve queimar os nossos corações. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, vocês estão acompanhando aí? 1 Coríntios 15, 19. Olha isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à nossa vida terrena,
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao aqui e ao agora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aos nossos 80, 90, 100 anos que nós vivemos aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não faz sentido viver uma vida de santidade. Não faz sentido viver uma vida de piedade. Porque se tudo se resume aqui, vamos ver o que tem para viver, vamos nos permitir, né? O que o Lulu Santos vai dizer. Nós somos salvos numa esperança de um evangelho, de uma mensagem do Cristo gloriosa que nos diz que quando fechamos os nossos olhos aqui, abriremos diante de uma eternidade. De uma eternidade que o Senhor estará lá, onde não haverá pecado, onde não haverá choro, aonde cearemos as bodas do Cordeiro com o Salvador. É por isso que nós vivemos uma vida em santidade aqui. Não para alcançarmos a salvação, porque vamos seguir o texto, olha o que ele vai continuar dizendo. Então existe essa, no versículo 5 de Colossenses, então existe essa esperança que vos está reservada nos céus, está guardada. Não é um achismo, não é uma possibilidade, não é uma esperança no acaso, não é uma esperança barata, mas é uma certeza no que está guardado nos céus a nós. Percebe, irmãos, o efeito libertador disso? Sabe o que é isso, irmãos? Certeza da salvação. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus. Depois, mais para frente, ainda no capítulo 1, acho que no versículo 26, Paulo vai advertir esses irmãos para que eles não se afastem dessa esperança do Evangelho. Mas aqui, ele ainda está agradecendo a Deus, porque aqueles irmãos, eles entendem e eles vivem isso. Uma esperança maravilhosa de que estaremos um dia com o Senhor. A certeza da salvação não é um achismo, não é uma espécie, será que vai dar certo? As palavras de Jesus não se turbe o vosso coração, calma. Credes em Deus e credes também em mim, eu vou preparar morada, mas eu vou voltar. Essa é a esperança que deve encher os nossos corações. Cristo irá voltar, irmãos. Cristo irá voltar. Alguns queiram, outros não queiram, Cristo vai voltar. Com poder e grande glória, para resgatar a sua igreja, mas Cristo tem voltado todos os dias para muitos irmãos. Existe um estudo que vai dizer que a cada 4 segundos morre uma pessoa no mundo. Cristo está voltando o tempo todo. Talvez nós não veremos Ele vir com poder e grande glória das nuvens, mas se tem uma certeza que nós temos, é que ninguém é infinito. E o fato de nós morrermos significa Deus voltando para nós. E o que será depois daqui? E o que será quando fecharmos os nossos olhos? E Paulo está agradecendo a Deus, porque Paulo vai dizer, esses meus irmãos, eles entendem isso. Uma fé nesse evangelho que foi pregado, um amor para com os outros, os irmãos, porque existe uma esperança em nossos corações que Cristo irá voltar. É por isso que nós renunciamos à nossa carne, porque existe algo já preparado para nós. E nós, entendendo que não merecíamos absolutamente nada, vivemos a nossa vida aqui, buscando a fé, a santidade, a piedade, para sermos mais parecidos com o Filho. E ainda no versículo 5, então existe essa esperança que nos está preservada, guardada, garantida nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Se agarrem nessa esperança do Evangelho, da palavra do verdadeiro Evangelho que foi pregada. Não se desviem, não se abalem, não abaixem a guarda. Não ouçam esse falso Evangelho que estão pregando para vocês. Um Evangelho que vai ter uma ideia mística, mas que de verdade não é o Evangelho. Paulo já está trabalhando essa ideia, porque é justamente o que ele vai confrontar mais abaixo. Vocês já ouviram, e ouviram do que, irmãos? Olha aí, pela palavra. Não foi revelação, não foi profecia, não foi mistério, não foi anjo. Foi a mensagem da palavra, da verdade do Evangelho que entrou nos corações daqueles irmãos. Paulo está agradecendo a Deus porque o Evangelho foi pregado. Paulo está agradecendo a Deus porque, por meio da palavra pregada por Epáfras, aqueles irmãos viram e enxergaram a verdade do Evangelho.
E no versículo 6, ele vai dizer: e esse verdade desse evangelho, essa palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, então chegou até eles. E essa ideia de chegou não é apenas simplesmente do evangelho ter chegado por meio de Epáfras, mas chegou aos ouvidos, chegou ao coração, eles tiveram um coração transformado e regenerado por esse evangelho. Chegou até vocês, o evangelho chegou e transformou a vida de vocês. É por isso que vocês têm fé, vocês têm amor e vocês têm esperança. Porque Deus abriu os olhos de vocês para entender a graça na verdade do evangelho. Perceba que Paulo, ele faz muito isso de no começo de suas falas, das cartas, ele começa a construir alicerces para o que ele vai argumentar depois. Ele está dizendo: olha, eu agradeço a Deus, mas vocês já ouviram. E vocês já ouviram a palavra. E vocês já ouviram o evangelho, que era totalmente contra o que aqueles irmãos estavam fazendo lá. E esse evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo, produzindo fruto e crescendo. Essa ideia de todo mundo aqui não é o mundo inteiro, né? Não é a ideia de que o evangelho chegou até eles e até o mundo inteiro. Não é esse o ponto. O ponto aqui é que Paulo está dizendo: o evangelho chegou até vocês e em todo mundo onde o evangelho está chegando. Por quê? Porque Paulo estava preso e ele virou um centro ali, né? Um centro evangelístico, onde as pessoas iam e saíam para todo mundo pregar o evangelho. Não são todas as pessoas do mundo inteiro. No próprio evangelho de João, a palavra mundo vai aparecer, mundo, né, na nossa tradução em português, mas ela tem pelo menos 10 vezes, aparece 10 vezes, e cada uma dessas vezes o mundo significa uma coisa diferente. Por exemplo, o mundo jaz do maligno. O que é o mundo jaz do maligno? A ideia do sistema, do governo, que jaz do maligno, onde o maligno tem governado muitas coisas. A ideia do sistema. Eis que Deus veio ao mundo. Aí sim, nós estamos falando do planeta Terra. Deus veio ao mundo. Né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. João 3. E no João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. O mundo ali é a humanidade. Deus amou o ser humano. Deus amou o mundo, os homens. Não são todas as pessoas. João 12,19, os fariseus vão dizer que o mundo inteiro, podem anotar aí para vocês orarem na Bíblia de vocês, João 12,19, vão dizer que o mundo inteiro seguia Jesus. Não o mundo inteiro. Você faz uma festa de aniversário, você tem os convidados e pergunta: foi todo mundo? Você fala: foi todo mundo. E foi o mundo inteiro? Não foi, irmão. É que, né, essa palavra, as pessoas pegam a palavra mundo, ou todo mundo, né, e generalizam, mas não é. Paulo está dizendo: o evangelho que chegou até vocês aí não é só com vocês. O evangelho tem seguido todo mundo. As pessoas têm vindo aqui, têm ouvido e têm espalhado. Os gentios estão ouvindo o evangelho. Os gentios têm sido convertidos. Na carta aos Filipenses, que Paulo escreve nessa mesma situação dele preso, ele vai dizer: os da guarda pretorianas vos saudam, os da casa de César. Porque Paulo pregava o evangelho para os guardas, e os guardas estavam se convertendo. Todo mundo se convertendo. E Paulo está alegre, porque o evangelho tem não só alcançado a vida dos colossenses, mas alcançado todo mundo. Mais uma vez, lembre-se, Paulo está agradecendo não aos leitores, Paulo está agradecendo a Deus. Essa perícope é Paulo agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito. Deus tem feito, Deus tem feito. Damos graças a Deus por vocês, damos graças a Deus. Não é do mérito dos leitores da carta de que Paulo estava agradecendo. Paulo estava agradecendo a Deus pela obra que Deus estava fazendo no meio deles, porque tudo disso é graça. E esse evangelho no versículo 6, para seguirmos aqui, esse evangelho no versículo 6, que chegou até vós, está produzindo fruto e crescendo. A tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça na verdade. Esse evangelho, ele produz fruto e crescimento. Mais uma vez falando de testemunho. A exposição do verdadeiro evangelho produz fruto e crescimento. Não tem como, irmãos, ouvirmos um verdadeiro evangelho, nos debruçarmos nas escrituras e sermos infrutíferos. Não tem como não refletir nosso relacionamento com a nossa esposa. Não tem como não refletir nosso relacionamento com nossos filhos. Não tem como não refletir nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Quando ouvimos a verdade do evangelho, que é o que foi pregado para eles, ao qual eles ouviram, produz fruto. E esse fruto
frutifica em toda boa obra no conhecimento de Deus. E essa ideia de agricultura, né, muito comum do Novo Testamento, da palavra ser expandida e produzir frutos como uma videira. O fruto é necessário e o crescimento é necessário por meio da pregação verdadeira do Evangelho. E daí cabe aquela pergunta, né? Se nós não ouvimos o verdadeiro Evangelho, se nós não temos a verdadeira palavra, se nós não somos instruídos de fato naquilo que o Senhor espera que nós entendamos da sua obra, como que são esses frutos? Não tem como uma árvore dar um fruto de que ela não é. Os frutos são inevitáveis e a árvore realmente produz aquele fruto fundamentado no Evangelho. Alguns textos para vocês, para mim ler aqui, que vocês não precisam abrir. Em Atos capítulo 6, 7, Atos 6, 7 vai dizer assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Então a palavra de Deus crescia, ela crescia e automaticamente se multiplicava o número dos discípulos e eram muitíssimos aqueles que obedeciam à fé. Atos 12, 24 vai dizer: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 19, 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa ideia de início de evangelismo, do evangelho ser propagado, é evidência de que o verdadeiro evangelho produz fruto. Ele produz e ele cresce, ele produz e ele cresce, ele produz e ele cresce. Árvore que não produz, não dizia Lu Santos não, né? Pregador Lu, né? Árvore que não produz nada, vira lenha, né? Vira cinza para queimar na fogueira, um negócio assim, né? Isso faz nós olharmos para o nosso cristianismo, irmãos. Isso faz nós olharmos para nós e olharmos para os nossos frutos. E olharmos se de fato temos vivido uma vida pelo qual Deus espera que nós vivamos. Como eu disse, não para alcançar o depois daqui, porque essa esperança já está guardada, essa esperança já está reservada, mas isso reflete necessariamente na forma como nós vivemos aqui. Veja que Paulo está dizendo que eles têm fé, eles têm amor, eles têm esperança, e isso gera fruto. Isso gera fruto. Versículo 6. Desde o dia, final do versículo 6, né? Acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Esse ouvir e entender não é apenas nesse aspecto cognitivo, mas ouvir e entender a palavra, nesse sentido que ele vai dizer aqui, vocês entenderam, vocês compreenderam, tem a ver com o aspecto experimental do conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, que era o que os gnósticos faziam. É o conhecimento pelo conhecimento. Sabem defender as mais variadas doutrinas. Está tudo aqui na mente, né? É tudo espiritual. E Paulo vai dizer, isso que vocês vivem em vida de igreja é algo experimental, vocês sentem, vocês vivem isso, vocês respiram isso. Os frutos de vocês, as pessoas se alimentam desses frutos. A árvore não produz fruto para si. A árvore produz fruto para que o outro venha e se sirva daquele fruto. E isso é vida de igreja. É por isso que nós buscamos a santidade, para que os nossos frutos floresçam e a comunidade se beneficie desses frutos, desses dons. É algo experimental, não é algo simplesmente do intelecto. Não é algo assim, eu tenho os meus frutos, mas só você sabe quais são esses frutos, ninguém consegue usufruir desses frutos, não é um fruto evidente na igreja, não é um fruto onde as pessoas olham e conseguem de alguma forma se aproximar mais de Cristo por meio daquilo que está dizendo que é seu fruto. É difícil, irmãos, mas por quê? Porque isso mexe com o ego. Isso mexe com o ego, isso mexe assim, mas você está dizendo que eu não tenho fruto? Mas a ideia, o que Paulo está dizendo desde o começo aqui, que é o que ele também disse em Filemon, é uma ideia de algo visível, experimental, que a igreja percebe. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer tudo na igreja no sentido de, agora eu preciso ficar mostrando o que eu faço. Não é isso, irmãos. Mas a sua vida de piedade, a sua vida de devoção ao evangelho, a sua vida como você trata a sua esposa, a sua vida como você trata os seus filhos, já são frutos onde a igreja fala assim, eles são filhos na fé e são crentes da nossa família na fé. Veja o que ele faz aqui,
Veja que interessante o versículo 5 e o versículo 6. Versículo 5, ele vai terminar dizendo o seguinte: vocês ouviram pela palavra a verdade do evangelho. No versículo 6, ele vai dizer: vocês ouviram a palavra da verdade e entendestes, a graça. Ele troca a palavra. Em ambos os cenários, eles ouviram, eles entenderam a verdade, só que no versículo 5 ele fala sobre evangelho e no versículo 6 ele fala sobre graça. Ele troca a palavra. Ele troca porque isso vai realçar que o resultado do evangelho só é possível por conta da graça de Deus em nossas vidas. A gente só recebe o evangelho por meio da graça. É por isso que eles vão dizer, você entende, primeiro ele vai dizer, entendem a palavra da graça, do evangelho, e no versículo 6 vocês ouviram e entenderam a graça da verdade. A graça da verdade é o evangelho. O evangelho só é chegado a nós por meio da sua graça, por meio da sua maravilhosa graça que nos alcançou. E tudo aquilo que não é graça, por meio do evangelho, é falso. Nunca tirem de mente o que Paulo está pretendendo escrever e atacar aqueles irmãos que têm denegrido ao evangelho. Paulo não consegue imaginar a fé, o amor, a esperança, sem a conexão com as obras frutíferas do verdadeiro evangelho e da verdade na graça. Esse é o resumo dessa ação de graças de Paulo. Paulo não consegue pensar em fé, em amor e em esperança, sem a conexão das boas obras que são frutíferas na verdade do evangelho pela graça que eles ouviram. E não foi um anjo, não foi um êxtase espiritual, não foi um sonho, não foi uma revelação, não foi uma visão, foi a verdade do evangelho, que é o que ele vai dizer no versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Quando a gente está tirando carta, a gente tem um instrutor, né? O instrutor, o que ele faz? Ele ensina. Eles ouviram a verdade do evangelho porque eles foram instruídos na graça e no evangelho por meio, segundo foste instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, o quanto vós, outros, fiel ministro de Cristo. Eles ouviram o evangelho por meio de Epáfras, muito provavelmente o pastor, até porque essa ideia de fiel ministro tem essa ideia eclesiástica de Epáfras. Ele era um fiel ministro do evangelho que ensinava aquela igreja local. Em um caráter amoroso, em um caráter santo e fiel às escrituras. Totalmente diferente dos falsos mestres que estavam ali. Epáfras era o fiel ministro. Paulo está dizendo, olha, Epáfras que estava aí, ele é o fiel ministro, porque ele disse para vocês a verdade do evangelho, e vocês ouviram e vocês entenderam a graça do evangelho. Não se percam no caminho, porque foi isso que foi instruído para vocês. E no final, no versículo 8, a qual nos revelou do vosso amor no Espírito. E aqui Paulo deixa claro que aquilo que ele sabe porque Epáfras nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui nós não temos dúvida de que Paulo sabe da vida piedosa daqueles irmãos, porque Epáfras estava lá, dizendo que, olha, não é só Filemão, escreve a carta de Filemão, porque Filemão precisa se acertar com Onésimo vai voltar, vai ficar lá, agora ele é crente em Jesus, mas não é só Filemão. Tem outros lá que têm a fé em Cristo, o amor para com todos os santos e a esperança do mundo vindouro. E é interessante, irmãos, que tem alguns comentaristas que eles observam essa tríade que Paulo vai usar, essa tríade de fé, amor e esperança, como a existência da vida cristã. Em que aspecto? Nós temos fé em Deus no movimento de olharmos para trás e olharmos a obra perfeita do que Ele fez na cruz. Uma obra perfeita, santa, substitutiva e vicária que Ele fez em nossas vidas. A fé em Cristo é olhar para a sua obra, olharmos para trás pelo que Ele fez. O amor para com todos os santos é agora no nosso presente, não mais no passado, mas no presente olharmos por esse sacrifício que nós olhamos e refletir na nossa vida com os nossos irmãos. Em amor, em devoção, em orar, em estar junto, em se preocupar, em mandar mensagem. O passado, o presente, mas a esperança. Olharmos para o futuro de um reino vindouro, das vindas do Cordeiro, da vinda do nosso grande Senhor que irá resgatar a igreja de Cristo.
É por isso que nós perseveramos. É maravilhoso que esses comentaristas vão trazer essa ideia dessa tríade de Paulo, porque ela resume a existência cristã. Olhar para a obra de Cristo no passado, olhar para o que isso faz em nós hoje como igreja, como irmãos na fé, e sempre olhando, porque não se resume aqui. Tudo é para lá, tudo é depois de lá. E Paulo ele vai trabalhar muito essa ideia da vinda, do mundo por vir, ainda na carta aos Colossenses. Ele ainda vai trabalhar muito sobre o amor, ainda vai trabalhar muito sobre a fé e sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. Aqui ainda ele só está agradecendo a Deus porque esses irmãos vivem assim. E algumas aplicações só para nós encerrarmos. Já falamos muitas coisas no meio, mas eu queria que vocês pensassem um pouco. A forma como nós temos vivido a vida de igreja. Se de fato temos colocado nosso coração diante do Senhor e pensado nos nossos irmãos. Nós precisamos urgentemente, irmãos, nos voltarmos ao Evangelho, porque o nosso coração nos engana. Rapidamente nós viramos egoístas. Um coração que não é grato, um coração que não presta ações de graças a Deus pelo que o Senhor tem feito, se torna um coração egoísta, um coração mimado, um coração individualista, um coração que só está preocupado com os seus desejos, com os seus prazeres e com suas vontades. E isso não é Evangelho. O Evangelho é, se ele te manda, se o teu irmão quer que você caminhe 1 milha com ele, você caminha 2. Se ele te pede uma capa, você dá outra. O Evangelho visível nos mostra na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Mais uma vez, vida de igreja, igreja saudável, que é o que a gente gosta de dizer, igreja bíblica, que a gente gosta de dizer, não se faz por uma pessoa, se faz por uma comunidade que entende e vive realmente esse Evangelho. Se volte para a mensagem do Evangelho, se volte para a palavra da verdade do Evangelho. Esse mundo não compensa. Aqui não importa. Que a gente viva muito, 100 anos, não vale a pena. Eu comentava no acampamento de jovens, sexta-feira, com os jovens, e eu falava justamente isso, de renúncia. Eu falava para eles, não se permitam. Diga não, não veja, não faça, não fale, não vá. Não vale a pena. Se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, somos mais miseráveis que existem. Somos mais infelizes que existe. Porque aí sim vive uma vida infeliz, porque é renunciar todo dia a nossa carne para nada. Mas nós fazemos isso porque nós temos uma esperança do mundo que há por vir. Sempre dando graças a Deus, em ações de graças, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que nós possamos nos derramar diante do Senhor. Se tem algo que nós precisamos apresentar diante de Deus, que nós precisamos apresentar, apresentemos ao Senhor, com um coração grato. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, como aplicação, né? Nós dissemos que essa esperança é uma certeza. Essa esperança é uma garantia que está guardada no céu, é o que Paulo vai dizer. Qual foi a última vez que nós oramos para o Senhor dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus? A nossa falta de oração para que Deus venha, para que nós estejamos logo com Ele, mostra que muitas das vezes nós gostamos mais daqui. Mostra que muitas das vezes nós podemos professar que moramos e que somos de outro reino, mas instalamos os nossos fundamentos aqui. Não somos como os peregrinos e forasteiros, que é o que a Bíblia vai dizer, caminhando sem terra fixa, porque aqui não é o nosso lar. Somos peregrinos e forasteiros, o nosso reino não é daqui. Mas quando nós deixamos de orar, venha Senhor, estabeleça o seu reino, venha buscar a sua igreja. Está tão difícil ver os nossos dias, está cada vez mais difícil te buscar, está cada vez mais difícil te adorar, está cada vez mais difícil, Senhor, buscar a tua palavra e nos mantermos fiéis em ti, Senhor. Venha, Senhor, nos leve para perto de ti, nessa morada que o Senhor foi construir para nós. Quanto tempo faz que nós não oramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus? E isso é algo sério, porque isso reflete a forma como nós enxergamos o nosso reino, se somos daqui ou se não somos daqui. Uma noiva, que é o que nós somos, deseja e não vê a hora do casamento, não vê a hora de se encontrar com o seu noivo e participar das bodas. E nós muitas das vezes somos a noiva, mas como vai dizer Oséias, né? Nós nos prostituímos porque gostamos mais do mundo do que do nosso noivo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas
Porque Paulo estava agradecendo a Deus, porque aqueles irmãos tinham essas características, e que nós também possamos ter, que nós também possamos nos voltar a Deus em arrependimento, em gratidão pelo que Ele tem feito, e de estarmos aqui, juntos, ouvindo essa palavra, entendendo essa palavra, e dispostos a termos o coração transformado para viver para a sua glória. Amém? Feche seus olhos.